Então diz assim a santa palavra de Deus. Marcos 4, cujo o seu enunciado é a parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábola, e lhe dizia na sua doutrina: ouvi, e eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre os pedregais, e não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outra 60, e outro 100. E disse-lhe: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas que se dizem por parábola. E para que, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados seus pecados. E disse-lhe: não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração dele. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não tem raiz em si mesmos. Antes são temporão. Depois, sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas o cuidado deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão frutos, um a 30, outro a 60 e outro a 100. Amém? Amém. Então levanta as tuas mãos, louva o poder de Deus e grita comigo: meu Deus! Meu Deus! Meu Pai! Meu Pai! Meu Jesus! Meu Jesus! Fala comigo, Senhor, comigo, através da tua santa palavra. Amém. Amém. Podeis assentar, amada igreja do Senhor, pode exaltar o Rei da Glória. Palavra de Deus, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos, amados irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda a aceitação. Glória a Deus. Mas
é notório aqui nesta noite que nem todos, que nem todas estão aceitando a verdade da palavra de Deus. Por que digo isto? Por que digo isto? Se todas estivessem aceitando a palavra de Deus nesta noite, eu tenho certeza que esta igreja estaria lotadíssima aqui nesta noite de pessoas para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que aonde Jesus estava, sempre havia uma grande multidão. Você pode não perceber, você pode não ver Jesus aqui nesta noite, mas eu te digo com toda certeza e fé que o Senhor Jesus está aqui nesta noite. E é Ele que está falando conosco por meio da sua santa palavra. Você pode não vê-lo nesta noite. Nós podemos não ver Jesus aqui nesta noite com nossos olhos carnais, mas nós podemos sentir a presença de Jesus aqui nesta noite por meio do Espírito Santo de Deus. Nós podemos sentir Jesus. E Jesus está aqui. E a sua palavra revelada para mim, para nós nesta noite, cujo seu enunciado é a parábola do semeador. E a palavra de Deus diz, amados irmãos e irmãs, que outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou, assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhe diziam na sua doutrina. Lá havia uma grande multidão, lá no passado, quando Jesus esteve aqui nesta terra. O Senhor Jesus esteve apregoando o verdadeiro evangelho do reino. O Senhor Jesus estava nesta terra pregando a verdadeira palavra. O Senhor Jesus esteve aqui nesta terra ensinando o homem, ensinando a mulher a viver os preceitos bíblicos. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que aonde Jesus estava, havia sempre uma grande multidão. Acabei de falar que aqui deveria ter uma grande multidão, porque Jesus está falando por meio da palavra. Glória a Deus. E ele diz que havia um semeador, e que este semeador saiu a semear. E hoje eu estou aqui semeando a palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida. Eu não vim aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã, para falar de mim mesmo. Eu não vim aqui nesta noite, meu irmão, para desabafar sobre a minha vida para o meu irmão, para a minha irmã, para a igreja. Não! Eu vim aqui nesta noite a pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Que é o evangelho da santificação do corpo, da alma e do espírito. É óbvio, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus diz que nós estamos vivendo tempos difíceis, dias trabalhosos. Não precisa nós irmos muito longe para verificar que tudo isso está acontecendo. É só nós abrir a nossa porta e nós já começamos a avistar corrupção, crime, desamor, desunião. Mas a palavra de Deus diz, amados irmãos, que o Senhor Jesus assentou-se no barco e começou a pregar para aquela multidão. E ouviu, e o Senhor Jesus pregando para eles. E disse, ouvi, ouçam. O Senhor Jesus está falando, ouvi, ouçam, aqui nesta noite. Glória a Deus. Eis que saiu um semeador a semear.
E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Então o semeador saiu a semear. Mas diz a palavra de Deus que no caminho que ele semeou, vieram as aves e comeram aquela semente. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente, aliás, e a outra, caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60 e outros 100. Oh, glória a Deus. A semente está sendo semeada aqui nesta noite. Glória a Deus. A semente é a palavra de Deus. Oh, glória. Da forma que Jesus quer falar, Ele está falando conosco aqui nesta noite. Mas sabemos, amados irmãos, que muitas já ouviram falar de Jesus. Muitas já ouviram falar das maravilhas que o Senhor faz, dos milagres que Jesus faz, do impossível que Jesus faz o possível acontecer em nossas vidas. Mas nem isso faz com que eles creiam e acreditem que Jesus é o único que tem poder de mudar a situação. Glória a Deus. Aleluia. Mas a palavra de Deus também diz, amados irmãos, que o Senhor Jesus disse para eles, que o Senhor Jesus disse para elas: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O que o Espírito Santo diz a cada um de nós presente aqui nesta noite. Mas isto, o Senhor Jesus estava apregoando o reino de Deus por parábola. O que é parábola? É uma comparação entre o material e o espiritual. Então, quando o Senhor Jesus estava pregando em parábola a sua palavra dentro daquele barco, diz a palavra do Senhor que havia uma grande multidão. Veja bem, havia uma grande multidão. Muitos ouviam por um ouvido e soltavam pelo outro. Muitos estavam ali apenas por curiosidade, para ver com os seus próprios olhos as maravilhas que Jesus operava. Para ver o Senhor Jesus ressuscitando mortos, curando enfermos, expulsando demônios. Mas nem isto, irmãos e irmãs, fez com que aquele povo aceitassem a verdade genuína da palavra de Deus. Glória a Deus. Mas diz a palavra de Deus, amados irmãos, que quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da palavra. Glória a Deus. Agora, irmãos, eu quero que o meu irmão entenda, eu quero que a minha irmã entenda, que nós estamos em poucos aqui nesta noite, não estamos junto da multidão, não tem multidão aqui nesta noite. Agora nós teremos um particular com Jesus, e eu tenho certeza que Jesus vai falar acerca da parábola do semeador, e eu tenho
tenho certeza e fé que cada um de nós iremos entender e compreender a boa vontade do Senhor Jesus para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa família. Glória a Deus, aleluia. Porque muitas vezes, amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus não pregava como deveria pregar por causa da multidão, que blasfemavam, que murmuravam. Mas quando o Senhor Jesus esteve a só com os seus discípulos o interrogaram. Perguntaram para o Senhor: Senhor, o Senhor falou acerca do semeador, então nós gostaríamos de saber a verdade sobre o semeador. Oh, glória a Deus. Porque ali não tinha mais murmuradores, ali só tinha os discípulos para ouvir a palavra de Deus, assim como nós. Nós estamos aqui nesta noite não para ouvir palavras de homem, mas estamos aqui nesta noite para ouvir o Senhor Jesus falar conosco por meio da sua santa palavra. Oh, glória a Deus. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12 discípulos, interrogaram-no acerca da parábola. E disse-lhes, e ele lhes disse: a vós, veja bem, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. A vós, a nós é dado saber o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão fora, todas essas coisas se dizem por parábola. Para os de fora, lá fora, é dito, é pregado por parábola. Glória a Deus. Aí se compara o material do espiritual. Mas aqui o Senhor fala não em parábola, mas o Senhor fala em particular com cada um de nós nesta noite, através da sua palavra, por meio do Espírito Santo. Glória a Deus! Aleluia! Olha o privilégio que você tem, meu irmão. Olha o privilégio que você tem, minha irmã, de estar junto de Jesus, de estarmos junto de Jesus para ouvir dele a sua palavra para nós. Então ele disse e continua dizendo para mim e para nós: a vós é dado, os que estão aqui, os que estão aqui não, os que estão lá fora, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, por comparações. Glória a Deus. Para quê? Para que vejam e não percebam. Glória a Deus. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não se convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. Glória Você entendeu? a Deus. Para que vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não se convertam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. E disse-lhes: não percebeis? Não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderão todas as palavras? Então ele disse: como não entenderam as parábolas, a pregação que foram pregadas para aquela multidão, a multidão não entendeu aquela pregação que foi pregada junto aos discípulos que estavam naquele barco. A multidão não entendeu.
porque foi falado em parábola. Mas para mim e para nós que estamos aqui nesta noite, o Senhor Jesus não está falando em parábola. Glória a Deus. Mas Ele está pregando, Ele está falando conosco através do seu evangelho genuíno, que é a santa palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que Ele disse: não percebeis esta parábola? Ele estava falando para também os seus discípulos, que estavam agora em particular com Jesus. Porque se eles interrogaram, Oh, glória. se eles interrogaram Jesus, quando estavam somente eles e Jesus, se eles interrogaram, perguntando para Jesus, pedindo para Jesus explicar para eles acerca da parábola do semeador, é porque eles, quando estavam junto com a multidão, não entenderam as palavras que Jesus havia falado para eles. Glória a Deus. Aleluia. Mas aqui nesta noite, é proibido a minha irmã sair em dúvida. É proibido o meu irmão sair em dúvida aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus está falando bem simples, simplificando a sua palavra para que nós possamos entender. Nenhum de nós que sairmos daqui nesta noite poderemos dizer: eu não entendi aquela palavra. A multidão não entendeu. E nem os discípulos haviam entendido quando não estavam em particular com Jesus. Mas a partir de agora, nós vamos entender, porque nós estamos em particular com Jesus, ouvindo a sua palavra, que está vindo direto do trono de Deus, para o nosso coração aqui agora. Glória a Deus! Glória a Deus. Então ele disse: não percebeis esta palavra? Como, pois, entenderão todas as parábolas? Se não entender uma parábola, vai entender todas. Se não entender uma pregação, como que vai entender todas? Primeiro nós temos que entender uma, para depois entender a outra. Muitos querem entender todas e acabam não entendendo nada. Oh, glória. Aleluia. Jesus. O que semeia a palavra? O que semeia a palavra? São aqueles que sobem nesse altar. Ele vem semear a palavra. Ela vem semear a palavra, que é... Qual que é essa semente? É a palavra de Deus. E cabe a cada um de nós aceitarmos ou não. Aquele que aceitar esta palavra, eu tenho certeza, irmãos e irmãs, que sairá daqui nesta noite com a sua vida transformada. Sairá daqui curado. Sairá daqui liberto. Sairá daqui transformado. Sairá daqui salvo por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que semeia a palavra e os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Glória a Deus. Está vendo? Então, e os que estão junto ao caminho, nós estamos no caminho. Em que caminho que nós estamos? Em que caminho que nós estamos? João 14:6. O caminho que nós estamos é Jesus. O próprio Jesus diz na sua palavra: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é a Aparecida que morreu por você. Não foi Benedito que morreu por você. Não foi Antônio que morreu por você, mas foi Jesus Cristo que morreu lá na cruz do Calvário por você. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, minha irmã. Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo morreu por nós. Mas Ele não continua morto, não. Porque Ele ressuscitou. E é Ele que está falando conosco aqui agora. Aleluia. Então nós estamos no caminho.
E a palavra de Deus diz: e os que estão junto ao caminho são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Estamos no caminho. Mas também tem aqueles que estão no caminho, que ouvem a palavra de Deus, mas não dão ouvido, não aceitam a palavra de Deus. E aí vem Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração dele. E tira a palavra que foi semeada no coração dela. Glória a Deus. Na igreja está alegre. Quando chega na sua casa, a tristeza começa a imperar. Na igreja está alegre. Por que está na igreja alegre? Por que está na igreja alegre? Porque a palavra de Deus diz na sua palavra que onde Jesus está, até a tristeza salta de alegria. Louvado seja Deus. Aí sai da igreja e volta aquela tristeza. Por quê? Porque não reteve, não conseguiu reter aquela palavra que foi pregada pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Glória a Deus. Então diz aqui: e os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, tendo elas ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Por quê? Por quê? Porque muitas vezes eles não querem mudar. Muitas vezes elas não querem mudar. Aceitam a palavra, mas não querem viver a palavra. Então é impossível Deus fazer algo na vida deste homem, é impossível Deus fazer algo na vida desta mulher, se não querem viver a palavra. Os semeadores estão semeando. As semeadoras estão semeando 24 horas da semente que está sendo semeada aqui nesta noite. Glória a Deus. E cadê o povo? Cadê os ouvintes? Cadê aqueles? Cadê aquelas que aceitam e vivem a palavra de Deus? Cadê eles? Cadê ela? E a palavra de Deus continua dizendo: e da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, e que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Está vendo? Quantos que estiveram aqui no culto passado, que ouviram aquela palavra poderosa, que ouviram aquela palavra tremenda, e hoje não estão aqui. Por quê? Porque eles apenas ficaram felizes, tiveram prazer e receberam. Mas a palavra de Deus diz que não tem raiz em si mesmo, antes são temporão. E depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Glória a Deus. Muitos querem ser servo de Deus, serva de Deus, e não querem passar luta. Não querem viver em tribulação. Não querem passar necessidade. Quantos que estão no dia de hoje buscando prosperidade? Dinheiro, riqueza, status. Mas eu digo para o meu irmão, para a minha irmã, que nenhum desses itens que foram citados aqui agora farão com que este homem seja salvo. Farão com que esta mulher seja salvo. O único que pode salvar, a única forma deste homem se salvar, desta mulher se salvar, é ouvindo e praticando esta verdade que está sendo pregado aqui agora. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está sendo pregado aqui agora. Por isso, amados irmãos e irmãs, que temos que nos atentarmos até mesmo pelas pregações, pelas palavras, porque sabemos que os falsos mestres, que os falsos profetas estão por aí mentindo para o povo.
vou falar bem baixinho, os falsos pastores também, tá? Tá cheio. Tem muitos no nosso meio, pregando o evangelho maldito, pregando aquele evangelho que massageia o ego do irmão, que massageia o ego da irmã, que para eles o que era pecado ontem, hoje não é pecado mais. Por que, irmãos? Por que, irmãs, está acontecendo isto? Porque eles não têm mais comprometimento com a verdade da palavra de Deus. Não tem. Eles não estão nem aí para a verdade. Eles viveram na verdade, mas hoje, irmãos e irmãs, o que era pecado ontem, para eles, para elas, não é pecado mais. E consequentemente, aqueles que ouvem as pregações deles, não sobrevivem, não permanecem, porque é uma palavra que não é de Deus. Que é uma palavra somente para agradar o homem, é uma palavra somente para agradar a mulher, mas Jesus nunca agradou ninguém, e não vai agradar, porque a porta é estreita, o caminho é estreito, é esta palavra que está sendo apregoada aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Então, da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Claro, a palavra de Deus, ela é prazerosa para todos que recebem, para todos que ouvem, né? Mas a palavra de Deus diz também, mas não tem raiz, não tem firmeza, não tem substância para permanecer na palavra que ouviu. E ouvindo, daí ele fica com medo de passar luta, de passar tribulação, de perseguição, e por causa disso fala assim, não, mas eu vou na outra igreja. Não, Deus é amor, não pode isso, não pode aquilo, né? A Deus é amor, a mulher não pode cortar o cabelo, não pode pintar o cabelo, os irmãos também não podem pintar o cabelo. Está cheio de irmão, né? 70 anos e cabelão, tem um cabelinho branco. Por quê? Está ouvindo as palavras persuasivas. Está ouvindo as doutrinas de demônio. Não adianta, quanto mais você pinta o cabelo, mais feio você vai ficar. Não adianta. Isso, o verdadeiro evangelho do reino é esse. Seja natural para Deus. Seja natural para Deus. Não queira ser diferente para Deus. Seja santo. Seja santa. Porque a própria palavra de Deus diz para mim, a própria palavra de Deus diz para nós, sede santo. Sede santa. Em toda a vossa maneira de ser. Não é só no cabelo, é na vestimenta, no falar, no olhar, no pensar. Então ele diz, sede santo, sede santa, porque eu sou santo. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! E daí, ele vê algo errado na igreja, fica escandalizado, fica escandalizada. Ao invés de orar para Deus mudar a situação da igreja, começa a murmurar, começa a maldizer, começa a desagradar a Deus. Não, irmãos, não, irmãs, Deus não nos colocou aqui como juiz, mas Deus colocou nós aqui como servo para sermos obedientes à palavra de Deus e orar uns pelos outros. E orarmos uns pelos outros. Esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus também diz, e os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas os cuidados deste mundo, e os enganos da riqueza, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutíferas. Glória a Deus. Por quê?
Porque ele veio na igreja, meu irmão, para ser revelado. Para ser revelada. Ah, não, eu vou lá naquele pregador, lá porque aquele pregador é uma bênção. Ele pula, ele sapateia, ele grita, ele pula com o pé só, ele prega 5 minutos de palavra, 2 horas por revelação. Eu vou lá porque eu tenho certeza que ele vai falar que Deus vai me dar um carro. Mas você quer um carro e nem trabalhar, você trabalha. Que carro é esse que você vai ter? Que prosperidade é essa que você vai ter? E a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Mas esse tipo de pregador lota a igreja, enche a igreja. Essa hora a igreja estava glorificando, estava batendo palma, estavam todos animados, sorrindo, rindo. Mas não é esta palavra que você veio ouvir nesta noite. A palavra que nós viemos ouvir aqui nesta noite é a palavra verdadeira. É aquela palavra que salva. É aquela palavra que nós temos que abdicar do mundo, que abdicar do pecado, abdicar da vaidade, abdicar do adultério, da fornicação, né? Abdicar da mentira, abdicar do modismo que está entrando no coração dos irmãos, que está entrando no coração das irmãs. Deus não está se agradando disto. Apenas, irmãos e irmãs, venhamos a saber que o Senhor Jesus Cristo diz na sua palavra que naquele dia só entrará aquele homem, aquela mulher que abdicar do mundo e do pecado. Estas sim herdarão o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, só vem na igreja para ficar rico. Só vem na igreja para ser curado. E é curado sim. E é curado assim, porque aqui está o doutor dos doutores. Aqui está o Senhor dos senhores. Aqui está o Rei dos reis. É Ele que tem poder para mudar a tua situação. E Ele quer mudar a tua situação. Mas esquece do carro zero. Esquece da casa nova. Foque somente na tua salvação. Foque somente na tua vida em retidão na presença do Senhor. Se você quer ser um homem próspero, se você quer ser uma mulher próspera, aceite a partir de agora o dono da prosperidade. Oh, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz, amados irmãos, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não é na Aparecida, não é no Benedito, é confiar em Jesus. Confia nele e ele tudo fará. Glória a Deus. É na tua vida espiritual, é na tua vida material, é na tua vida sentimental, enfim, em tudo. Quando ele diz tudo, é tudo. Então a palavra de Deus diz, entrega o teu caminho a Jesus. Glória a Deus. Confia nele. Não é confiar no pregador. Não é confiar no homem, confiar em Jesus. E o mais, ele tudo fará. Glória a Deus, aleluia. Então esses foram os que receberam a palavra. Glória a Deus. Então diz aqui, ó, e outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Veja bem, eles ouvem a palavra, elas ouvem a palavra. Glória a Deus. Mas com aquela preocupação de ficar rico, de ter dinheiro, de ter bens materiais, acabam não se firmando. E acabam saindo da presença de Deus. Glória a Deus. Elas vão perceber que ser um verdadeiro crente, eles percebem que isso daqui é um jugo pesado sobre eles, sobre elas. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz que o jugo do pecado é pesado. Mas o jugo de Deus é suave, é leve. Então,
O Senhor Jesus, Ele diz também na sua palavra, e os que recebem, e as que recebem Glória a Deus. a semente em boa terra, Glória a Deus. são os que ouvem a palavra e a recebem. Está vendo? Glória a Deus. E a recebe. Aceitou. Aceitou a palavra. Não vai ficar bravo com o pregador. Glória Não a vai Deus. ficar bravo com a pregadora. Mas eles vão aceitar aquela palavra. Porque ele sabe. Porque ela sabe que quando é Deus falando, o próprio Espírito Santo de Deus vai mover esse coração, vai mover esta vida para que ela venha aceitar a verdade da palavra de Deus. Louvado seja Deus. E é só o Espírito Santo que pode fazer isso. Oh, glória. Então a palavra de Deus diz: e os que recebem a semente em terra boa são os que ouvem e a recebem. Então a palavra de Deus também diz, irmão, não basta nós sermos apenas ouvintes, só ouvir. Não, nós temos que ser ouvintes e praticantes da palavra. Glória a Deus. Nós temos que ser ouvintes e praticantes da palavra. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque aquele que ouve e pratica a palavra de Deus tem um lugarzinho reservado lá no céu para ir morar com Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe as irmãs.